Fala galera, tranquilo? Bom, então hoje vamos utilizar a que a gente obteve nas aulas passadas para resolver as, o caso do pêndulo, tá? Pêndulo simples. Ah, a gente vai utilizar as funções elíptico-Jacobi, como a gente estudou até agora, para resolver isso. Bom, então, nosso problema físico, e eu já deixei a tabela aqui do lado, nós vamos usar essa tabela aqui em algum momento, tá? Então, nosso problema é o seguinte. ah, Nós temos. Eu não vou fazer o teto, vou fazer só o ponto onde que o pêndulo vai ficar, né? Então, mais ou menos aqui. Então, aqui a cor para branco. E agora eu vou fazer a nossa bolinha aqui. Então, este é o problema que nós estamos tratando. Vai ser um pêndulo, tá? Esse pêndulo aqui, ele vai começar... Bom, vou tentar fazer uma vertical aqui da melhor forma que eu conseguir, tá? Aqui. Ele vai começar no ângulo θ, θ zero, tranquilo? Θ zero. Ele vai começar no ângulo inicial, tá? Em algum ângulo ali, e ele vai ficar oscilando, tá? Eu não vou colocar esse aqui como sendo θ zero, vou começar só como sendo θ, porque o θ zero ele pode ser, por exemplo, esse daqui, né? Então, pode ser o θ zero, pode ser esse, o θ zero lá em cima, né? O que tá 90 graus certinho, que é o caso extremo. E ele pode ser um pequenininho também, né? θ zero pequeno aqui, tá? Mas esse pêndulo, em tese, a gente vai colocar que esse pêndulo é solto do repouso a um determinado ângulo θ zero, tá? Então, quando t igual a zero, θ igual a θ zero, tá? O ângulo inicial em tempo t igual a zero, essa daqui é a condição inicial que a gente vai trabalhar, tá? A gente pode trabalhar com outra, a gente pode trabalhar, por exemplo, o tempo t igual a zero, o θ igual a zero, que aí no tempo inicial o pêndulo começa aqui no ângulo zero aqui, né? No comecinho aqui. Tem que começar a oscilar daqui para cá. Ao invés de a gente pegar do ângulo máximo, né? E daqui para cá. Só que além disso, existe a possibilidade, veja que eu estou falando aqui de um. Eu ainda não cheguei nas equações. As próprias equações vão me dar, vão me dizer isso daí, tá? Mas eu já estou adiantando aqui, porque a gente sabe basicamente de um pêndulo simples como é que é. Se a gente tiver, por exemplo, vamos colocar aqui que é o valor mínimo, né? A altura mínima que ele consegue alcançar. Vamos chamar aqui de altura zero. E aí, vamos chamar ele aqui de comprimento L. Aí vai ter um ponto aqui onde que é o 2L, né? Que vai ser a altura máxima que esse pêndulo consegue pegar, né? Então a bolinha vai estar lá e ela consegue sair daqui e dar a volta. Lembra que uma coisa que tem que ficar claro, tá? Esse aqui não é tipo uma cordinha, tá? Se você fizer isso com uma corda, você pegar uma corda assim, prender na parede, ou prender na parede, né? E pegar um pêndulozinho e uma bolinha, pendurar na ponta aqui assim, né? E botar para girar, essa cordinha, na hora que ela começar a fazer daqui, ela vai comprimir e aí não vai, a bola não vai conseguir fazer a volta toda, né? A gente normalmente, quando fala de pêndulo, nesses casos aqui, a gente quer algo rígido. Então esse L aqui, a derivada dele é zero, tá? É como se fosse uma coisa rígida que mantém aquela bola sempre à mesma distância desse ponto aqui, ó. Então se, por exemplo, a bolinha estiver aqui, essa coisa aqui, que normalmente tem que ser rígida, ela vai manter a bolinha ali. Ela não vai ter a possibilidade da bolinha fazer isso daqui, entendeu? A bolinha ela sempre vai estar contida na circunferência de raio L. Tá? Então isso é muito importante porque senão não vai dar certo as posições. As posições são sempre essa, né? Que a bolinha sempre está ali. Ah, então, da física, nós sabemos que a altura máxima é o 2L aqui, porque vai sair do zero, aí vai chegar nessa altura que é o L, a altura L aqui, ó, L, a bolinha vai estar aqui, depois vai lá em cima que vai estar 2L, a altura. Isso aqui a gente contar como zero aqui embaixo, né, aqui na parte inferior, que é a bolinha que precisa chegar. Então, a gente sabe que ah, existe a possibilidade do pêndulo vindo aqui com uma determinada energia, vai, e para em algum ângulo. E depois volta para cá de novo. E vai parar em algum ângulo. Normalmente é o mesmo ângulo aqui, né? A gente, por conservação de energia, já tem essa visão física, né? A galera da física, pelo menos, já manja bastante.
E aí depois vai voltar aqui, depois vai voltar pra cá, e vir pra cá, para cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, vai ficar fazendo isso aí, sem parar. Só que existe a possibilidade dela vir e parar exatamente aqui. Então existe o ângulo máximo, que é justamente o ângulo máximo, é o ângulo π sobre 2, né? Deixa eu ver se é π sobre 2. É de. Começa com zero. Não, o ângulo máximo é π, desculpa. O ângulo máximo é π. Onde que a bolinha vai começar daqui, ela vai e vai parar aqui em cima, tá? E depois vai freando e vai ficar parando aqui, vai parar aqui e vai ficar ali. Uma situação de equilíbrio instável. Qualquer perturbaçãozinha ela cai. Diferente do que acontece aqui, né? Qualquer perturbaçãozinha aqui ela volta, ela fica oscilando aqui. Quando quer dizer que qualquer perturbaçãozinha ela vai embora, entendeu? E vai pro outro lado, assim, né? Ah, então a gente sabe que do problema que existem determinadas condições de energia, alguns valores de energia que são dadas a essa bolinha, que vão fazer com que ela tenha algum ângulo máximo. Então, para algumas condições de energia, para determinados valores de E, determinados determinados valores de energia, existe um θ zero máximo. Enquanto que às vezes você pode dar uma energia tão grande para essa bolinha que ela vai ficar girando sempre. Ela nunca vai chegar num θ máximo e vai voltar. Ela vai sempre ir, dar a volta, dar a volta, dar a volta, dar a volta e ficar dando voltas. Ela nunca vai parar de dar voltas. Então existe duas possibilidades, né? Basicamente, de questões de energia. Duas coisas que são qualitativamente bem diferentes, né? A possibilidade dela ir em um ângulo máximo, né? E depois voltar e ficar nesse ângulo máximo sempre. Ou a possibilidade de você dar uma energia suficiente, ela dar a volta e ela ficar sempre dando voltas. Mas isso a gente vai ver que vai sair do problema, tá? A gente sabe disso daqui, então às vezes essa condição aqui não existe. Existe, né? A gente pode falar que existe um θ aqui, e quando t é igual a zero, o ângulo vai começar no θ, sem problema nenhum. Só que esse θ aqui zero não pode ser considerado um ângulo máximo, enquanto que em outras condições, quando a energia não for suficiente para passar essa altura máxima aqui, essa energia potencial máxima aqui, a energia foi menor do que a energia, a diferença de energia entre esse ponto zero e esse 2L, a bolinha ela vai ficar sempre oscilando aqui, né? E aí vai existir um ângulo máximo. E quando eu estava escrevendo aqui t igual a zero, θ igual a θ zero, vai ser o ângulo máximo. A gente vai ver isso daí, vai ser o ângulo máximo que a bolinha vai adquirir com com aquele valor de energia, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente, mas eu já tô adiantando, tá? Que isso aqui vai acontecer. E tem essas duas condições que são usuais, né? O t igual a zero, o ângulo é zero, e o t igual a zero, o ângulo é o ângulo máximo, né? Mas existe a possibilidade também de quando não existe esse ângulo máximo, né? Ou a gente utiliza daqui, ou a gente utiliza daqui, mas esse θ zero não é mais considerado o ângulo máximo, né? É um ângulo qualquer que a gente pegou por arbitrariedade que a gente fez daí, tá? E daqui vai ser importante depois quando a gente for resolver o T0, né? Lembra do SN lá, IBT menos T0 aqui, né? Tem um A aqui fora, tem um K. Isso aqui vai ser importante pra gente tentar tirar o T0, apesar de que vai ser na próxima aula, não nessa, tá? Mas já tô adiantando que essas condições iniciais vão afetar o T0, tá? Não o B e não o T. O A, o B e o K a gente vai tirar do próprio problema, tá? E essas condições de energia que vai mudar a solução e vai ser algo diferente dependendo da quantidade de energia, a gente vai tirar da própria solução também, vai sair naturalmente essa diferença, né? Entre esses dois casos, tá? Então é isso. É isso que eu queria adiantar por enquanto. Então, vou começar a modelar o problema, tá? Vou apagar ele aqui porque daqui só vai ficar atrapalhando a visualização da brincadeira. Então, assim, vou apagar ele aqui também. Então, assim, vamos considerar que aqui, quando o ângulo é θ, a partícula vai estar numa altura y. E, portanto, a energia potencial, se a gente considera o zero, a energia potencial aqui é zero, vamos considerar que daqui a energia potencial é igual a zero, nesse ponto aqui que é o ponto y igual a zero,
aqui, y igual a zero, nesse ponto quando y é igual a zero, a energia potencial é igual a zero, aqui a energia potencial vai ser mgh. Eu não vou chegar a demonstrar essas coisas e tal, que isso daí é questão de física, não estou querendo dar aula de física aqui e tal, é mais para modelar o problema, mas o problema vai ser o seguinte, a gente vai usar conservação de energia, então a gente sabe que a energia potencial, nesse ponto aqui, quando a bolinha tiver o ângulo θ correspondente ao ângulo y, à altura y, a gente vai ter uma energia potencial mgy. Aí, o que a gente consegue tirar dessa imagem? Bom, aqui tudo é o L. E aqui é o L, né? Então, o L aqui, ó, cosseno θ. Tranquilo? Aqui vai fechar um triângulo retângulo aqui, né? Aqui vai ter o cateto, a hipotenusa e o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, esse lado aqui é o L cosseno θ e esse todo é o L. É o L. Então, esse Y é o L menos essa parte aqui, né? O Y é esse todo menos essa partezinha aqui. Aí vai dar o Y aqui, ó. Então, o Y, ele é o L. Isso aqui a gente está só modelando o problema, né? Menos L cosseno θ. Eu vou colocar só o L em evidência. 1 menos cosseno θ. Então, tá aí. Nossa energia potencial está aqui. E agora eu vou substituir ali. Então, nossa energia potencial vai ser dado por mg L 1 menos cosseno θ. Então, a energia potencial, quando o ângulo entre essa reta vertical que a gente chamou, né, que está o chão, né, tá o chão, esse ângulo aqui, ele é dado por mgl, quando a gente está com o ângulo θ, tá? Então, eu já tenho a expressão da energia potencial, bonitinho. Agora falta da energia cinética. Então, qual que é a energia cinética ali? A energia cinética é o famoso mv quadrado, né? Eu vou só colocar o vetor aqui, o quadrado, esse v ao quadrado aqui, pode confundir que é o v produto escalar com v. Aqui literalmente é o modo de v ao quadrado, né? Você lembrar do produto escalar, né? Só que em coordenadas cartesianas, esse vetor v, o vetor posição, por exemplo, é dado por x, x chapéu, né? Mais y, y chapéu. Esse aqui é o vetor posição. Vou começar a contar daqui, né? Vai ser o x chapéu, y chapéu. Vai dar lá os nossos vetores em cartesiano, né? X chapéu, y chapéu, né? E aí o nosso vetor R vai ser dado dessa forma ali, vetor posição. Se vocês não lembrarem exatamente, dá uma pesquisadinha aí só pra lembrar disso aqui. Eu vou apagar esse L cosseno θ, tá feio pra caralho daqui. Tá? Então a derivada desse vetor R vai dar a velocidade. Então, derivada de R dt vai estar o vetor velocidade, que é igual a x ponto, x chapéu, mais y ponto, y chapéu. Até porque nós pegamos a base estática em relação ao referencial, né? Então, x chapéu ponto é igual a zero, né? Certo? Em tese, a gente deveria derivar os dois, né? Aqui, né? Deriva o primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que x ponto chapéu é igual a zero. Então, a gente joga fora essa possibilidade aí. Bom, só que isso aqui é em coordenadas cartesianas, tá? Mas a gente sabe que x é igual a r cosseno θ, a gente vai transformar agora por coordenadas polar, e o y é igual a r seno θ. Tá? Então a gente vai calcular agora o x ponto e o y ponto, e vai substituir aqui. Antes disso, já vou calcular esse v quadrado, né? Esse v quadrado ali, usando essa formulazinha aqui, vai dar x ponto ao quadrado, x chapéu não, só x ponto ao quadrado, os vetores somem, né? X ponto ao quadrado. Então, daqui é o produto escalar de um com o outro. Se você não lembrar, vai ficar x chapéu. Acho que não chega a ser o ponto explicar essas coisas aqui de como que faz produto escalar entre dois vetores, né? Mas, já fazendo, né? Aqui vai dar x chapéus, x ponto, x chapéu, produto escalar x chapéu, que vai dar 1. Aí depois vai vir o x chapéu com y dá 0, o y com x chapéu dá 0. Depois o y com y dá 1, vai sobrar só o y ponto, y ponto, y chapéu, produto escalar x chapéu. E aí vai chegar nisso daqui, né? Então, realmente é isso que vai dar. A gente já precisa calcular agora o x ponto e levar ao quadrado, né? Então a gente sabe aqui as coordenadas polares
A gente vai calcular agora o x ponto. Vai dar o r ponto cosseno θ. E agora mais o r, derivada do cosseno dá menos seno θ. Então, seno θ. Aí eu vou botar o menos aqui para fora. Vezes o θ ponto. E agora vamos calcular o y ponto. Vai dar pra gente r ponto seno θ menos, mais, né? Mais r, derivada de seno cosseno, e depois θ ponto. Então, tem as derivadas aí, agora falta levar ao quadrado e somar. Então, vamos calcular o x ponto ao quadrado. Vai dar r ponto ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Menos duas vezes o primeiro, porque tem esse menos aqui, né? Menos duas vezes o primeiro, seno de θ, r, seno de θ, θ ponto. Agora eu vou baixar aqui para não pegar a câmera. Mais r quadrado, seno quadrado de θ, θ ponto ao quadrado. Só conferir, mas eu acho que tá certo. Aqui vai dar o r ponto ao quadrado. E fica manipulando, não tem muito segredo aqui não. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais r quadrado, cosseno quadrado, θ ponto ao quadrado. Aí vamos, vai dar para cortar isso com esse, né? Na hora que a gente somar, né? Então, quando a gente fazer o x quadrado, y quadrado mais... Aqui, né? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Vai cortar esse com este. Aqui vai dar r ponto ao quadrado. A gente coloca evidência cosseno quadrado, seno quadrado vai dar 1. Vai dar r ponto ao quadrado. E aqui vai dar pra gente, aqui a mesma coisa, né? Dá pra colocar em evidência, vai ficar mais r quadrado, θ ponto ao quadrado. Só que no nosso caso, o r é essa distância aqui, desse ponto até a bolinha. Ele é o L. E esse L é que ele não muda. Então, o nosso R, que é o L, a derivada dele é zero. Então, no nosso caso, isso aqui vai para zero. E isso daqui vai para L, né? L quadrado. No nosso caso daqui é L quadrado, θ ponto ao quadrado. Então, agora a gente vai substituir isso aqui lá no tempo de energia, né? Isso aqui, ó, x quadrado, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado é igual a L quadrado, θ ponto ao quadrado. Então, vamos substituir aqui no termo de energia. Vou só realocar isso aqui. Colocar ali para cima. Então, v ao quadrado é x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Então, aqui vai dar m sobre 2. Aí vai ser o L quadrado, θ ponto ao quadrado, né? É esse aqui? Tá lá embaixo, v quadrado. L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Vou só confirmar se é isso mesmo que eu cheguei aqui. Só para não dar nenhum problema. É exatamente isso. Então agora a gente soma esses dois energia, né? Energia cinética mais energia potencial é uma constante, porque isso daqui é uma questão de um caso de onde que a energia total se conserva, né? Então, se a gente somar energia cinética com potencial, tem que dar uma constante. Então a gente vai agora somar esses dois garotos. Mais mgl 1 menos cosseno θ é igual a uma constante que eu vou chamar de energia, de E grandão. E tá aí. Nossa energia, essa equação está dada. Agora a gente tem que resolver tem que resolver essa equação diferencial, né? Porque nós temos a derivada de θ ao quadrado dá esse termo todo aqui, né? Então a gente tem que resolver agora para o θ. E nós vamos demonstrar que isso daqui vai chegar nas ah, funções elípticas de Jacob, né? Como que a gente faz isso? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir um z, tá? E ele vai ser igual a... Essa daqui é a transformação que acontece, tá? Normalmente. Você vê na literatura. Θ sobre 2. Por que que a gente faz isso? Porque, primeira coisa, a gente tem a seguinte relação, que o cosseno de θ, dá uma pesquisada na internet, você vai ver essa relação, tá? Cosseno de θ é igual a 1 menos 2 vezes o seno
de θ2 sobre 2. É ao quadrado aqui, né? 2 vezes seno quadrado de θ2 sobre 2. Dá uma pesquisada na internet, você vai ver essa relação trigonométrica aqui, tá? Aí, o seno quadrado de θ2 sobre 2 é o z. Então, daqui vai ficar 1 menos 2z ao quadrado. E aqui está nosso cosseno, né? Nosso cosseno. Então, se a gente fazer essa mudança aqui de variável, essa parte do cosseno que está literalmente aqui vai ficar 1 menos 2z quadrado. E além disso, a gente precisa agora do θ ponto, né? Então, vamos derivar aqui em relação a t, essa equação aqui, em relação a t. Vai dar a derivada de seno a cosseno, θ sobre 2. A derivada de θ sobre 2 vai dar meio de θ ponto. É isso, né? Só confirmar aqui. Exatamente. Aí agora a gente precisa levar ao quadrado, né? Para chegar aqui. Então vamos levar ao quadrado. Vai dar z ponto ao quadrado. Isso daqui vai dar o cosseno. Deixa eu só ver o que é exatamente o que a gente vai ter que fazer aqui. É exatamente isso. Tá indo tudo certo. A única coisa é que agora a gente vai ter que trocar esse cosseno de. Calma, vai chegar no momento certo. Que, né? Vai dar o cosseno quadrado, né? De θ sobre 2. Vezes o meio. Não, aí levou o quadrado, né? Aí vai ficar 1/4. Vai ficar o θ ponto ao quadrado sobre 4. Isso está dando certo. Aí agora a gente vai isolar o θ ponto ao quadrado. Vai dar 4z ponto ao quadrado. E aqui vai ficar 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. O seno quadrado de θ sobre 2, a gente vê aqui pela definição, é simplesmente o z quadrado, né? Olha aqui é 4z ponto ao quadrado sobre 1 menos z quadrado. Para conferir se é isso mesmo, exatamente isso. Então vamos utilizar essa relação aqui e essa relação aqui. Tá? Vamos substituir ela ali. Vocês vão ver que vai cair exatamente nos moldes que a gente viu até então das integrais elípticas de Jacob. Das funções elípticas de Jacob. As integrais vão vir depois. Então, vamos lá. M sobre 2, L ao quadrado. Aí o θ ponto é esse cara aqui, então vai ser 4z ponto ao quadrado, 1 menos z ao quadrado. Isso. Mais mgl, 1 menos cosseno de θ, dá 1 menos isso, menos, no caso, mais 2z quadrado, né? Porque é 1 menos o cosseno de θ é isso, então é 1 menos esse, dá menos 1 mais 2z quadrado aqui, né? Isso aqui é igual a energia total. Então agora vamos simplificar essa equação aqui. Você já dá para ver que, por exemplo, tem um z quadrado aqui, que vai ficar aqui, vai entrar a evidência aqui, vai ficar um z a quarta ali em cima, né? Depois, quando a gente fazer o produto. Então vai ficar z quadrado, z a quarta, um z ponto ao quadrado aqui, vai ficar tudo dos moldes como a gente estava vendo até aí. Então vamos fazer lá. ml ao quadrado, aqui vamos simplificar por 2, né? Vai ficar um 2 aqui. Então vai ficar um 2 ml ao quadrado, z ponto ao quadrado, mais mgl, 1 menos 1 dá 1, vai dar 2z ao quadrado, né? Daqui vai embora. Então vou sair o 2z quadrado aqui. E aí eu vou colocar todo mundo dando denominador aqui, ó. Já vou tirar o mínimo já. 1 menos z quadrado. Vou multiplicar aqui 1 menos z quadrado. E daqui é igual a energia. Tá? Então eu já simplifiquei aqui e já coloquei um mínimo aqui. Deixa eu só ver se está tudo bonitinho. É isso daí, não tem muito segredo. Agora a gente vai jogar esse daqui para lá. E vamos fazer a simplificação que dá para fazer aqui. Então dá para colocar um 2 ml em evidência, né? 2 ml em evidência. Vai dar um L z ponto ao quadrado. 2 ml vai dar um L z ponto ao quadrado. Mais vai dar um G aqui, né? Aí vai vir, esse 2ml foi embora, vai dar um gz ao quadrado. Então vai dar um gz ao quadrado mais g, no caso menos, né?
menos GZ a quarta. Aqui. Aí fecha isso daqui. E esse carinha foi lá pro outro lado. Ele vai dar 1 menos EZ ao quadrado. Perfeito. Então ele agora vai passar dividindo esse 2ml aqui. Vai ficar um L Z ponto ao quadrado é igual a E sobre 2ml menos E sobre 2ml Z ao quadrado. Aí agora eu vou passar esses carinha aqui. Então vai ficar menos G Z ao quadrado mais G Z a quarta. Agora eu vou passar o L dividindo e colocar os termos em evidência, né? Tem esses 2Z quadrado aqui. E vou alterar a ordem para ficar bonitinho, da forma como a gente viu até então. Aqui vai ficar G sobre L Z a quarta, né? Esse L está passando, dividindo. Aí nós vamos ter aqui menos a parênteses E sobre 2ml ao quadrado menos G sobre L Z quadrado. E agora mais E sobre 2ml ao quadrado. Para confirmar bonitinho, deixa eu pegar aqui, eu já tenho a equação aqui feita. E eu consigo confirmar para vocês. Então, θ ponto ao quadrado igual a G sobre L, E sobre 2ml ao quadrado. Aqui fica mais, na verdade, né? Porque coloquei um menos evidência. Menos aqui em evidência, né? Então estava errado isso aqui. A Z ao quadrado mais E sobre 2ml ao quadrado. Perfeito. Então, se a gente olhar para a nossa equação lá que nós tínhamos, que na verdade a gente fez em relação a... A gente fez aqui, né? dx dt ao quadrado é igual a ax à quarta mais b ao quadrado mais c. Foi essa equação que nós resolvemos, né, usando as funções de Lipschitz de Jacob. Nós vamos ver que no nosso caso a gente está trabalhando com z e v de x, né, mas não muda, não faz diferença nenhuma. No nosso caso aqui o a é o nosso g sobre l, que é maior do que zero, lembra que o sinal importa, né? Então já vou deixar anotado aqui, que é sempre positivo, porque L é um comprimento, é um valor positivo. E G, que é a constante de gravitação, da gravidade, é a gravidade, ela é positiva. Então esse valor, esse A aqui sempre é positivo. Nosso B é menos E sobre 2ml ao quadrado mais G sobre L. Isso aqui é sempre negativo, porque a energia é sempre positiva. A energia total é sempre positiva. Esse cara aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Então, positivo dá alguma coisa positiva. Vezes esse menos aqui dá algo negativo. Então, o B é sempre negativo. E o nosso C é E sobre 2ml ao quadrado, que é algo sempre positivo. Fala, galera, tranquilo? Bom, desculpa pelo corte aqui, mas é que eu acabei esquecendo que eu estava gravando apenas a tela do Microsoft Whiteboard, que é onde estava, que era essa parte aqui, né? Onde eu estava fazendo as continhas, né? E esqueci que não iria mostrar as outras coisas, as outras janelas, né? Do meu Windows. Então, eu acabei falando achando que estava acontecendo, né? Então eu vou ter que mostrar aqui aquilo que eu estava querendo dizer, né? Então eu vou rodar esse script, que é justamente, eu parei no ponto, o corte tá exatamente no ponto onde que eu quero descobrir qual que é a função, né? Das funções elípticas, das 12, acho que são 12 funções elípticas de Jacob. Qual delas vai retornar pra gente, vai ser útil pra gente resolver o problema, o problema que a gente está encontrando, onde o A é positivo, o B é negativo e o C é positivo, né? Então vou rodar esse programinha aqui que eu fiz. E vocês também podem olhar a tabela, né? Eu deixei a tabela ali no vídeo. E eu vou deixar na descrição também no vídeo, tá? Essa tabela aqui. E se vocês olharem, qual que são as únicas funções que dão positivo para o alfa, negativo para o beta, que é uma coisa que o B, né? O sinal de alfa é o mesmo sinal de A, o sinal de beta é o mesmo sinal de B e o gama é o mesmo sinal de C. Olhares todos aqueles que têm positivo, negativo, positivo, vai dar a mesma lista que vai dar ali no programinha, né?
Eu vou botar aqui para rodar. Então, positivo, negativo, positivo. Vai sair para a gente o SN, o CD, o NS e o DC, tá? São essas 4 funções que ele vai devolver para a gente, tá? E aí, qual que foi o negócio? São 4 funções diferentes, né, em tese, né? E realmente são 4 funções diferentes. Porém, a função SN e CD, você consegue pegar a função SN e fazer uma transformação, no nosso caso aqui vai ser uma transformação no tempo, né? Porque é uma solução de θ em relação ao Z em relação ao tempo. Deixa eu chegar aqui, ó, exatamente. O Z em relação ao tempo. A gente consegue fazer uma transformação aqui, ou seja, a gente consegue pegar o SN. Putz, a gente consegue pegar o SN e basicamente transladar ele e adicionando aqui dentro dessa parte aqui desse argumento, e isso vai chegar no CD. E eu vou plotar os dois justamente para você ver isso daí. Então o SN não é esse daqui, é o SN e o CD é o inverso. O CD e o CD ele é o CN sobre o DN, isso. Vou plotar eles aqui. Não, não é esse aqui que eu quero rodar. Quero rodar este daqui, que é o plot. Aí. Então o SN e o CD, você vê que eu consigo pegar ele aqui, o SN, né, que é o azul, e jogar ele para a direita no tempo, né, transladar ele no tempo, e ele vai dar exatamente CD. Então essa solução do CD, lembra que quando a gente fez aqui, né, vou deixar no meu Ctrl C, esqueci de fazer isso aí. Mas, tipo o texto aqui, só para deixar organizadinho, bonitinho. Essa solução de SN e CD dá na mesma, né? Então eu vou. O SN e o CD, igual eu falei, lá pela imagenzinha, eles dão na mesma. Assim, basicamente a mesma solução, só muda um pouco o momento T0 que a gente vai pegar ali, né? Então a gente pode, na verdade, considerar que tem apenas uma solução, porque a outra a gente pode obter por uma mudança no intervalo do tempo ali, né? E a mesma coisa acontece entre esse SN e o DS. Então vou plotar eles aqui agora. Vou sair do programa aqui. Qual que são os outros dois? NS, que é o inverso do SN. Então tá aqui, ó, NS. E o DC. Então tá aqui o DC. Vou plotar eles. Opa. Tá aqui, run. Então você vê que novamente, né? Eu posso pegar o DC ou o NS e mudar temporalmente no eixo do tempo e chegar no DC, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou pagar um deles e eu vou deixar o NS, tá? E aí, depois disso, eu falei que eu vou esquecer o NS por enquanto, porque a gente vai resolver só a solução do SN. E depois eu vou explicar por que a gente deixa quieto esse NS, tá? Então, basicamente, a única solução em tese que a gente realmente tem é o SN, tá? O NS não vai ser muito útil pra gente. Mas eu vou explicar isso mais pra frente em outro vídeo, tá? Então, eu vou considerar como se a solução fosse apenas o SN. A única solução possível é o SN, tá? Sem muita justificativa do porquê que o NS vai embora. Só justifiquei o CD e o outro, né? Eu acho que é o DC também, isso. O CD e o DC. Então a partir desse momento a gente vai trabalhar só com como se a solução fosse apenas uma das funções elíptico-Jacobi, que é o SN, beleza? Então é isso. Voltando pro vídeo. Então, solução Zn é o SN. Acabou. Então, a nossa solução para aquela equação diferencial em termos de Z, né? Aqui, ela vai ser um A, lembra? A gente fez, né? A Sn de Bt menos o T0 vezes o K. Então, o que a gente precisa agora? Nós temos a equação diferencial, nós temos o A, B e o C, a gente precisa achar o A grandão, a gente tem o A grandão, e tem o B grandão e o C grandão. Foi dado pelo problema, como eu falei, é dado pela equação diferencial, tá aqui. Agora nós precisamos achar A, B e K. Só que nós já vimos isso na aula passada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar esse K. Como que a gente acha esse K? A gente olha para a tabelinha. Aí tem a nossa tabelinha aqui. A tabelinha que a gente montou, que a gente fez o cálculo de alfa vezes o gama sobre beta ao quadrado, que é uma coisa que o AC sobre B quadrado, que dá o F de K. Então no nosso SN dá isso daqui, né? Então em tese a gente tem isso aqui, ó. Que o K ao quadrado, 1 mais K ao quadrado é igual a
C sobre B quadrado. Esse aqui é o que corresponde ao SN, tá? Então, se a gente resolver por cálculo quadrado, a gente vai chegar... Assim, você pode pegar lá o A que está lá, o C que está lá e o B que está lá, substituir aqui e resolver por K quadrado, né? Se quiser fazer isso, você faz. Só que eu resolvi esta equação aqui para qualquer valor de A, C e B, não para aquele lá específico que a gente está trabalhando no caso do pêndulo simples. E eu deixei resolvido aqui para mim. Na verdade, eu pedi para o matemático fazer isso daí, né? O Wolfram Alpha. Na internet eu pedi para ele resolver essa equação em termos do K quadrado. E aí ele me retornou a seguinte coisa, que vai ser mais rápido de fazer, né? Então, no nosso caso, do SN, nosso K quadrado vai ser dado pela seguinte equação. Eu retirei isso daí lá ali de cima, né? Estou resolvendo por K ao quadrado. Então ela vai dar a seguinte relação. K ao quadrado é igual ao B quadrado. É uma expressão bem feia, mas não tem para onde fugir. Módulo de B, raiz de B quadrado, menos 4AC, sobre 2AC. Esse é o nosso K ao quadrado. Então agora vamos substituir o B quadrado, o A e o C e vamos simplificar, tá? E agora vem a parte mais chata, né? Porque, pô, isso aqui vai ser imenso, cara. O A é o G quadrado, então... Vou começar a parte chata, vai lá. Agora vai vir aqui o E sobre 2mL ao quadrado mais G sobre L ao quadrado menos 2 vezes o A, que é o G sobre L, vezes o C, que é o E, tá aqui em cima, né? E. Sobre 2mL ao quadrado. Então nós temos o B quadrado, tá ali, menos 2 vezes o A, vezes o C, mais ou menos, e assim, você pode trabalhar com o mais, só que eu só vou trabalhar com o menos, porque é o menos que dá certo. E eu vou explicar o porquê, e depois você, se quiser, confere aí que realmente isso acontece, tá? Mas se eu trabalhar com mais, você vai chegar aqui... é, vai chegar um momento ainda exatamente que vocês vão ver isso. Mas se você trabalhar com mais, a gente vai chegar aqui. Quando a energia for maior ou igual a 2mgl, o nosso K ao quadrado, trabalhando com a possibilidade do mais e não trabalhando com o menos, nosso K ao quadrado vai retornar para a gente raiz de E sobre 2mgl. Só que E sobre 2mgl, quando a gente passa dividindo ali os menininhos, vai dar maior ou igual a 1. Então o K ao quadrado vai dar um valor maior ou igual a 1. Só que o K ao quadrado ele é entre 0 e 1. Então a parte positiva pra gente, a solução quando a gente tiver parte positiva, não vai ser interessante. Vai ser só a parte negativa. Então vocês verifiquem isso aí, tá? Então eu tô trabalhando só com a parte negativa para acelerar o processo e não ter que fazer os dois casos e explicar o porquê. Aí vocês fazem aí, vocês percebem que o caso positivo não vai ser interessante pra gente. Para esses valores de A, B e C que a gente vai trabalhando com o pêndulo, né? No caso do pêndulo, a parte positiva não interessa pra gente. Então a gente vai ter agora o B quadrado, esse carão aqui, 2ml ao quadrado, mais G sobre L ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é G sobre L, vezes o C, que é E sobre 2mL ao quadrado. Estou retirando isso daqui, né? Porque eu sei que daqui é o A e daqui é o C. Dividido por 2, 2 vezes o A, vezes o C. O A é GL. E realmente não tem muito o que fazer, tá, galera? Essas contas aqui são extensas e é isso aí, cara. Não tem pra onde fugir. Acontece que no final vai ficar tudo fofinho, tá? Vai simplificar todas as coisas aqui. Mas é isso, não tem pra onde fugir. Essas expressões são bem feias mesmo e só chora. Então, a gente vai ter que abrir aqui e depois simplificar. Então, vamos lá. Vai dar e quadrado sobre 4mL a quarta mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado menos papapá. Aí, peraí.
Aí esse 2 vai embora com esse 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Então eu vou tirar esse 2 daqui. Que vai dar um E, G, ML ao quadrado L. Que vai simplificar com isso aqui, né? Já foi tudo. Ó, EG, ML ao quadrado vezes L. Vai ficar ali igualzinho. Aqui dentro ó, não vai simplificar, mas vai... Vai simplificar, mas não vai cortar exatamente, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Menos 2 vezes AC. Faltou o módulo de B aqui, né? Multiplicando a raiz. Então, calma aí, vamos arrumar ele aqui. Então, vezes o módulo de B, né? O módulo de B. Só que o nosso B é esse daqui, portanto o módulo de B é só essa parte aqui, né? Então, menos... Lembra que eu falei que eu vou trabalhar com menos, né? O módulo de B. Então, I sobre 2 ml ao quadrado mais G sobre L. Tá. Então simplificou aqueles dois carinhas ali. Agora vai ficar esse monstrão aqui. E infelizmente é isso mesmo, velho. Não tem como sair disso aqui. As equações são bem feias mesmo. Tanto que nos vídeos que eu deixei aqui do lado, o cara basicamente ele só pula pro resultado depois que você faz essa operação. Ele não faz na lousa, né? Justamente porque não é nem um pouco legal, né? Ficar fazendo isso daqui. 4 ml ao quadrado. Mas eu acho que é importante fazer isso daqui. Peraí, 2 vezes o primeiro. É importante fazer isso daqui para quem está iniciando. Entender que a brincadeira é tensa. Mas é assim que se resolve. Então, pelo menos um caso eu acho interessante fazer. Né? Para deixar anotado aqui para a pessoa depois entender. Ah, tá, ele faz isso, 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 isso. Então é assim que eu tenho que fazer para chegar na onde que ele está falando ali que vai dar isso daí, entendeu? Então, esse daqui. Você pode correr. Dividido. 2G E sobre 2 ml ao cubo. Tem CL, tem CL, é o cubo, 2 ml ao cubo. Esse 2 com esse 2 também pode ir embora, né? Então, 2 com 2. Já simplifica um pouquinho mais. E dá para simplificar aqui também, né? Não sei se vocês já perceberam. Isso daqui com isso aqui. E com 2 aqui em cima. Isso aqui com isso aqui. Aí tem o menos essa coisa aqui, né? E aqui tem um mais 1. Então vai ficar um menos. Quando simplificar isso daqui vai sobrar um menos EG sobre ml ao quadrado, né? Simplificar esses dois. Para confirmar isso. Então, vamos começar a fazer as coisas ficarem um pouquinho mais bonitinhas. Agora as coisas vão ficar um pouquinho mais bonitinhas. Eu vou ter o K ao quadrado é igual ao E ao quadrado sobre o K ml a quarta mais G ao quadrado sobre L ao quadrado menos E 2 ml ao quadrado mais G sobre L vezes a raiz. E agora vai vir a parte interessante, né? Veja que depois que eu fiz a simplificação, ou seja, E ao quadrado sobre 4, papá, mais isso, pode ser simplificado para isso daqui, ó. E essa é maracutaia. Em tese dessa raiz desse monstro, né? Mas isso pode ser simplificado para ml ao quadrado menos G sobre L. Então confere aí que é o quadrado, né? Então aqui vai dar o primeiro termo, depois menos 2 vezes esse, que vai dar este. Só vou afirmar, ele aqui tem que ser um L. Tem erro aqui. Tá faltando um L aqui, né? Ó. Faltando um L aqui, ó. Um L aqui. Ele aqui é um L ao cubo, né? Isso. Tá faltando aquele L ali. Então agora vai dar vezes o primeiro, papapá, vezes o segundo, né? 2 vezes o primeiro e o segundo, o 2 vai cortar, vai ficar E sobre L ao cubo G, 10 aqui exatamente, depois vai ficar o mais G quadrado L quadrado, aquele daqui é o quadrado. Então aí,
dividido agora pelo garoto aqui, né? Dividido por G, E sobre M, L ao cubo. Então já começou a diminuir, né? E agora nós temos dois casos. O caso onde que E sobre 2ml ao quadrado menos G sobre L é maior ou igual a zero, essa raiz, né? Porque lembra quando a gente pega um número, eleva ao quadrado, depois tira a raiz, daqui dá o módulo dele, né? Então quando esse x é maior do que zero, isso aqui dá x. Quando ele é menor do que zero, aqui dá menos x. Então é exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando e falando, quando esse garotão aqui ele é positivo, então o resultado dessa operação vai dar algo positivo. E quando ele é negativo, vai dar menos aqui. Então vamos fazer essas duas possibilidades. Então quando isso aqui acontecer, o nosso cal quadrado vai ser daquilo ali, copiando, menos e sobre 2m L ao quadrado, mais G sobre L. Aí vai vir a parte positiva, né? Ele vai vir positivo aqui. Que ele já é positivo, né? Então, aqui sobre o G é sobre ml ao cubo. E quando ele for menor do que zero, essa parte aqui for menor do que zero, aí a gente tem que pegar e colocar um sinal de menos aqui, né? E aí vai ficar positivo aqui essa parte. Mas vamos chegar lá. O que isso aqui implica? Essa maior aqui. Vamos ver o que isso daqui implica. Que vai ser E sobre 2ml ao quadrado é maior ou igual a G sobre L. Isso aqui implica que E é maior ou igual a G 2ml ao quadrado sobre L. E isso daqui implica, se você simplificar, né? Que E é maior ou igual a 2 mgl. O que é isso aqui? Isso daqui é energia potencial no topo. Então, daqui, energia potencial máxima. Então, se a energia total do sistema for maior do que a energia potencial máxima, lembra que, ó, por que a energia potencial máxima? Porque o máximo de energia potencial que esse pêndulo aqui pode acontecer é quando a gente está lá do lado oposto. Que a gente vai estar numa altura 2L. E, portanto, a energia potencial vai ser, nesse caso, mg2L, que é 2mgl. Então, a energia potencial máxima é 2mgl. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Se a energia for maior do que essa energia total aqui, aí nós vamos ter este caso aqui do cal quadrado, que é quando o menininho aqui está positivo. Quando for menor do que 2mgl, aí nós vamos ter esse garoto aqui mais, em vez de menos. Tá? Porque isso aqui vai ficar negativo agora. Então já veja que a própria equação já está falando para a gente assim, para um caso, a equação é uma, para outro caso é outra. Ela já está fazendo a diferenciação entre os dois casos. Lembra que eu falei que tinha essa diferenciação? A própria equação está fazendo essa diferenciação. A própria equação de obter o cal quadrado está fazendo isso. Mas vamos continuar aqui, né? Agora vocês vão ver que vai ficar muito, muito bonitinho. Vai simplificar muito. Agora vai simplificar do jeitinho que a gente quer. Vai ficar o menos e ao quadrado sobre 4ml à quarta. E aí já simplificou, ó. E aí vai ficar o mais daqui, menos daqui. Então vai cancelar. Depois vai ficar menos, essa multiplicação aqui, né? Menos gl ao quadrado, com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar mais g ao quadrado sobre l ao quadrado. Vai ficar aqui sobre g, e, m, l ao cubo. Isso daqui vai retornar pra gente. Vai ficar aqui no numerador 2g ao quadrado sobre l ao quadrado, né? Somou esses dois aqui. E agora eu vou inverter os meninos, né? Então vai ficar ml ao cubo sobre g, e. Então dá para simplificar esse 3 com esse 2 aqui, esse aqui com esse daqui. Vai dar 2ml sobre e. E, portanto, o nosso K é a raiz de 2ml sobre e. Faltou o G aqui, né? Faltou o G aqui, ó. Um Gzinho aqui ainda.
2 mgl sobre E. Tá? Deixa eu só conferir se é isso mesmo, tá? Quando a energia maior que 2 mgl, a gente vai pegar este caso aqui. Vou chamar isso daqui, pegou menos, esse menos. Isso mesmo, perfeito. Exatamente isso tem que estar, tá? Então, para o nosso caso, onde que é a energia, vamos lá, energia total. É que é importante deixar aqui frisado, senão vai dar ruim. Maior que 2 mgl. Maior que a energia potencial máxima. Nós temos aí, nós temos o K para esse caso, agora precisa o K para outro caso. Então, o K para outro caso, basta a gente copiar isso daqui. Vou copiar esse cara aqui. Isso. Isso aqui. Lá ele aqui. Bum, bum, bum. Aí vai sair essa raiz. E vai sair ele negativo aqui, que ele vai ser menor que zero. Então, positivo. Quando a gente fizer a álgebra lá, e quando esse valor for menor que zero, vai dar exatamente aquilo que eu já estou falando já faz um bom tempo. De que isso daqui, o resultado de isso daqui ser negativo, ser menor que zero, vai resultar que a energia é menor, igual a menor do que 2 mgl. 2 mgl, tá? Então eu vou deixar assim para facilitar a visualização, tá? Pode ser menor ou igual também. Os dois resultados vão convergir quando for igual. A energia foi 2 mgl. Tanto este como esses vão convergir um para o outro, tá? Então vamos lá agora resolver isso daqui. Esse caso aqui. O K ao quadrado dá E ao quadrado sobre 4ml a quarta mais G ao quadrado sobre L ao quadrado. Aí vai ficar um mais E ao quadrado sobre 4ml ao quadrado, isso aqui. E ao quadrado, 4m ao quadrado, L a quarta, né? Nossa, copiei tudo errado. Fiz tudo errado aqui. Deixa eu ver se eu copiei isso aqui certo. Não, o quadrado aqui não. A meu ver, tinha que somar aqui, né? Acho que eu errei alguma parte aqui, ó. Aqui que eu errei, ó. Na hora de fazer o quadrado aqui, né? Então, aqui é o quadrado. Aqui é o quadrado. E por aí vai, né? Várias vezes a gente vai errando. E não tem problema, porque são coisas bem extensas mesmo. E tem que tomar bastante cuidado. Tanto que normalmente eu coloco outra coisa pra fazer daqui. Também é o quadrado, né? Vou resolver isso daqui. Então aqui é um quadrado. Tem que tomar bastante cuidado. Provavelmente talvez tenha algum outro errinho. Mas quando você for fazer, faz no caderno, faz umas 3 vezes a mesma conta. Eu tô correndo, então não tá dando pra fazer com muita calma, porque senão não dá tempo, o vídeo vai ficar um absurdo. Mas a ideia geral é essa, né? Essa daqui é a ideia. O importante pra mim desses vídeos aqui é mostrar a ideia pra vocês de como você faz essa conta, né? Que realmente é um negócio tenso e triste, mas no final dá tudo certo. Aqui vai dar um e quadrado sobre 4m quadrado L a quarta vezes um ml ao cubo sobre... No final, se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo, né? Isso. Então, aqui. Aí corta o cubo com esse 4, esse m com esse m. E aqui fica um 2, né? Que soma esse daqui com esse daqui fica um 2, né? Então, aqui vai dar... e soma sair daqui com esse daqui dá 2. Então vai dar E sobre 2mgl. E, portanto, nosso K é raiz de E sobre 2mgl. Você vê que dá o inverso, né? Isso aqui é para a energia menor ou igual a 2 mgl. Tá? Então nós já obtemos o K. Já obtemos os intervalos de energia, acho que eles vão mudar. E agora o que falta?
Deixa eu só fazer a separação aqui. Agora o que está faltando? Está faltando o A e o B. Então nós temos o K, falta o A e B para essas partes. Só que assim, eu vou deixar isso para outro vídeo, porque já está 50 minutos de gravação. Então no próximo vídeo agora a gente vai usar esse K aqui para calcular o A e o B, tá? Tá faltando aqui da equação diferencial aqui, ó. Esse Azinho e esse Bzinho aqui, tá? E eles vão ser dados a partir da tabela. Lembra que o A ele é dado pela seguinte equação, ó. No caso do... É o A e depende da expressão que a gente vai pegar. Mas o A ao quadrado, deixa eu colocar as formas que nós vamos utilizar na próxima aula. A ao quadrado é igual a C sobre B, beta sobre gama. E no caso da nossa função... Calma aí, vamos chegar lá. B ao quadrado é igual a Bzão sobre o beta, né? Aqui, Bzão sobre o beta. E no nosso caso do SN, o alfa, o beta e o gama estão aqui, né? Então, aqui vai dar pra gente, ó, C sobre B. O beta do SN é menos 1 mais K ao quadrado, então vai ficar um menos 1 mais K ao quadrado. Sobre o gama, né? O gama é 1 dele. Então, gama de boa. E aqui dá B sobre o beta, que é o menos 1 menos K ao quadrado. Então, menos 1 menos K ao quadrado. E aí agora tem que substituir esse K ao quadrado que a gente obteve lá embaixo, né? Substituir este K ao quadrado aqui. Nós obtemos aqui, ó. Aqui em cima, no A e no B. E resolver esse A e B aqui, que vai ser bem rápido. E depois a gente vai ter solução geral. E aí, como vai ficar para a próxima aula essa solução do A e B aqui? Depois substituir o K aqui. E o C e o B, né, que tem do problema. E a simplificação que a gente vai tirar daí, e algumas considerações a mais. Eu vou começar a partir para as integrais elípticas, tá? Porque a gente vai precisar trabalhar um pouco de integrais elípticas para a gente conseguir entender como a gente vai pegar esse T0 aqui. Cadê o T0 aqui, ó? Esse T0 aqui. Como a gente vai pegar esse T0 e como que ele se relaciona com a condição, com as condições iniciais do problema, né? Qual que é a posição, qual que é o ângulo inicial quando t é igual a zero. Ele vai ser útil para a gente resolver, para a gente colocar a condição inicial da forma como a gente quer no problema, tá? Porque para isso, eu vou deixar a próxima aula, porque é bastante coisa e já está praticamente 1 hora o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.